Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu, evangelista Wellington Ramos, proporcionando sempre a você a instrução, o ensino, a orientação da palavra de Deus, que nos corrige, nos ensina, nos orienta, para que sejamos edificados no conhecimento de Deus para uma vida firme no Senhor, amém? Eu quero trazer aqui algumas orientações que você precisa conhecer. São orientações que você não recebe na igreja. São orientações que muitos líderes não estão preocupados em passar para vocês. São orientações que você não vai ser instruído dentro de muitas igrejas. Então, eu convido sua atenção para, nesse momento, você ouvir algumas orientações que vai ser útil e vai ser de suma importância para você ser prudente. Escuta uma coisa. Lá em João, capítulo 4, versículo 20 ao 23, narra um fato de uma mulher samaritana que foi até Jesus, indagando Jesus, questionando Jesus de qual seria o lugar aonde deveria adorar a Deus. E essa mulher pergunta ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, aonde é o local que nós devemos adorar a Deus? Uns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é no monte. Jesus disse: mulher, eis que a hora vem e já chegou, que nem no monte e nem em Jerusalém adorarão a Deus. Porque o lugar de adorar a Deus não é em lugar restrito mais. O lugar de adorar a Deus não é em ambientes. O lugar de adorar a Deus não é em lugar geográfico. O lugar de adorar a Deus é no teu coração, é na tua alma, é dentro do teu ser, é no teu entendimento. Não existe nenhum local específico onde é místico que manifesta-se a presença de Deus. A presença de Deus, ela vai se manifestar na vida de todo aquele que se converte a Cristo. O local de adoração hoje, na nova aliança, no novo pacto de Deus para com os homens, o local de adoração é o teu coração, o teu entendimento, o teu interior. Jesus disse: nem no templo, nem no monte. Hoje tem muita gente centralizando a presença de Deus, centralizando o lugar onde Deus vai se manifestar, em igrejas, montes, locais altos, onde as pessoas vão fazer vigília, vão buscar a Deus. Olha para aí, gente. Então isso é uma orientação errada, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada a ver com a verdade de Deus. Onde as pessoas acham que vou para o monte buscar a Deus porque é melhor, o poder é maior. Não, gente. Isso não passa de misticismo. Isso não passa de coisa vã. Isso não passa de estratégia do diabo para desvirtuar o entendimento dos irmãos da verdade que a palavra de Deus nos mostra. Então, o lugar de buscar e adorar a Deus não é em determinado lugar geográfico, físico. Não é igreja, não é monte, não é em nenhum local específico. O lugar de adorar a Deus é dentro do seu interior, é no seu íntimo, na sua alma. É aí que você adora a Deus. E adorar a Deus não é viver esses cultos, esses cerimoniais religiosos. Adorar a Deus é uma vida íntegra no meu interior, de compromisso em guardar a vontade de Deus e negar a minha, em todos os sentidos. Isso é adorar a Deus. Então aprenda isso aí. Outra coisa que eu quero que você entenda é o lugar de culto, não é? As pessoas, não, vou para o canto, vou prestar o culto a Deus, vou para ali cultuar a Deus. Não existe um lugar específico de culto. O lugar de culto é a sua alma, é o seu interior. Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo nos orienta sobre o culto racional, que é oferecer o nosso corpo vivo, santo, como sacrifício perfeito e agradável a Deus. O culto que nós precisamos entender qual é o culto a Deus é a nossa vida em submissão a Deus. Esse é o culto que Deus recebe. Não é esses cerimoniais dentro de locais onde as pessoas entendem que ali vão prestar o seu culto a Deus, sua reverência a Deus e sua adoração a Deus. Não. Lugar de culto a Deus é o seu interior. Tudo está dentro do nosso interior. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é mais em um determinado local geográfico restrito, chamado igreja ou monte ou qualquer coisa. Não. O lugar de culto é no seu interior, no seu entendimento. Você cultuar a Deus é reverência a Deus, é submissão a Deus, é temor a Deus. Isso é culto a Deus. Então, Romanos 12, 1, nós aprendemos o que é o verdadeiro culto a Deus. E hoje as pessoas também têm
uma filosofia de venha buscar a sua bênção. O culto hoje vai ser vitória, vai ter bênção. Eu vou para o culto buscar a minha bênção. Escuta uma coisa. A palavra de Deus, ela nos ensina lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, que as bênçãos de Deus nos alcançarão. Nós não precisamos buscar bênção em canto nenhum, até porque aonde você encontra a bênção de Deus é na palavra, guardando, praticando, vivendo, e aí as bênçãos de Deus alcançarão a tua vida. Quando você se submete à palavra, e não é você indo para culto, igreja, local, buscar bênção. O povo tem que acordar, o povo tem que despertar para essa verdade, o povo tem que ser advertido, e quem prega não vai ser agradável, quem prega não vai ser bem aceito, porque vai contestar, vai contrariar todo o sentido que as pessoas estão vivendo, todo o conceito, toda o entendimento das pessoas que estão vivendo dentro desse entendimento, que para buscar bênção, receber vitória, tenho que ir em tal culto, tenho que ir para tal local, tenho que ir para tal cerimônia, para tal trabalho. Não, gente. A palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus nos alcançarão. Eu estou aqui como compromisso de instruidor, ensinador da palavra, para advertir você. Essa é a voz que clama do deserto, a voz da palavra de Deus, levando a verdade que ilumina e dá entendimento aos que são simples, que estão na escuridão do engano, da mentira em relação a Deus. Então não existe um lugar onde vou buscar a minha bênção. O lugar da bênção é a palavra. Se você estiver na palavra, você não precisa buscar bênção em canto algum. As bênçãos te alcançarão. Pois assim diz a palavra. Se você crê na palavra, você é bem-aventurado. Eu estou lhe orientando na palavra. Você não vai ter essa orientação dentro de igreja, porque eles querem você lá dentro. Você é o negócio de muitos. Então, Deuteronômio 28, 1 e 2, fala essa verdade que eu estou aqui expondo. Outra coisa que as pessoas entendem, eu tenho que ser próspero, vou buscar minha bênção, eu quero ser próspero. Venha para o culto da prosperidade, venha para a campanha da vitória. Não. Prosperidade é guardar a palavra, é ouvir a palavra, é se dirigir pela palavra, aí você prosperará em tudo que faz. Foi o que Deus disse a Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado para guardar a palavra de Deus, para que você fazendo assim prospere em tudo que você fizer, em todo o caminho que você andar. Tenha cuidado, meu irmão. Você tem que ter cuidado para fazer tudo. Não é o que os homens ensinam, o que a religião ensina, o que a igreja ensina, o que os pastores, muitos líderes ensinam. Você tem que ter o cuidado para fazer tudo o que a palavra nos ensina. Dá uma lidinha lá, Josué 1:8. Outra coisa também que eu quero orientar você é sobre a reunião dos santos no culto. Muitas vezes é bagunça, barulho, baderna. Baderna que eu digo porque geralmente é uma baderna. Um grita de um lado, outro pula, outro sai correndo, outro dança, outro marcha, outro corta laço. Isso não é a ordem do culto que Deus estabelece para os santos. Isso é desordem. O apóstolo Paulo, lá na 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 29, Paulo orienta os irmãos sobre isso, sobre a ordem e a decência do culto. Que quem falar língua estranha, fale para si, porque não edifica quem está ouvindo. E quem falar língua estranha que tiver alguma revelação de Deus, fale 2 ou 3 e os outros se calem. Porém, os demais julguem se é Deus falando ou não. Hoje é diferente, não é? Os profetas hoje diz logo, não julgue não, não bote a mão não. Hoje os tais profetas que dizem ser profeta de Deus querem intimidar logo a igreja, para a igreja não julgar, não botar a mão, porque senão vai desmascarar a mentira desses falsos profetas. Mas a Bíblia manda julgar. Se alguém está falando em nome de Deus, se alguém está dizendo que Deus está mandando dizer alguma coisa, alguma profecia, a Bíblia manda julgar. Então, aprendamos isso aí. Temos que ser reverente no culto. O culto é lugar, reunião, né? A reunião do santo dentro da igreja, o local de reunião pública, é local de edificação, para aprender, para ouvir, e não para ter barulho, pulando, dançando, marchando, não. Esse local é reservado para aí o ensino, a instrução da palavra para o nosso crescimento. Dá uma lidinha lá, 1 Coríntios 14, você vai ver isso. É preciso o povo buscar a Bíblia, para ler a Bíblia. Bem-aventurado é os que ouvem e os que lê. E o povo hoje nem quer ouvir, nem quer ler. Outra orientação para encerrar é sobre adorar a Deus. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Tem muita gente aí, dentro das multidões, dizendo que estão adorando a Deus, estão adorando em vão. Sabe por quê? Porque não estão se conduzindo pela direção da palavra. Estão se conduzindo em preceitos de homens e não de Deus. Porém,
eu encerro essa pequena advertência da palavra de Deus para te dar entendimento, te dar luz e te fazer bem-aventurado. Pois o lugar para falar com Deus é no seu coração, é no seu quarto. Não vai falar com Deus em canto nenhum. Você não precisa buscar a Deus em nenhum lugar. Você só precisa manter a comunhão com Deus que está na sua vida quando você se converteu a Jesus. E para você manter essa comunhão e Deus estar na sua presença em você, você precisa estar guardando a palavra. Você não precisa de profeta para Deus falar contigo. Você precisa somente ouvir a palavra de Deus e ler, que é a boca de Deus, por onde nós somos instruídos, orientados, por onde Deus fala conosco. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus a todos vocês que dão ouvido sempre às instruções do evangelista Wellington Ramos, pregando a verdade que liberta. Visita meu canal no YouTube, minha página no Face e mais instruções vocês terão em nome de Jesus.